Queria primeiramente agradecer ao CRA, o presidente Wagner Siqueira, a Beth, toda a equipe que está aqui me ajudando. Dizer para vocês que é uma satisfação muito grande falar para os meus pares, né? Porque eu sou um administrador e todo administrador gosta muito de falar da sua profissão, da sua experiência. Eu espero poder contribuir para vocês com alguma experiência que eu tenho e até dizer desse tema. Por que nós escolhemos esse tema? A Beth, quando me ligou, ela me perguntou que assunto eu gostaria de falar. Eu falei, Beth, eu estou escrevendo um artigo, e o artigo, o título dele é Inclusão Social Salesiana na Administração, do Brasil para o Mundo. Por que isso? Nós vamos ter o primeiro seminário intercontinental das IUs, que são as instituições universitárias salesianas, vai ser em Madrid, na Espanha. Quando a Beth me ligou, eu tinha acabado de escrever o artigo, eu mandei o artigo para a Espanha, ele está aprovado. Depois de Mazzaropi no Brasil, depois de Charlie Chaplin nos Estados Unidos, depois de JK no Brasil, depois de JFK nos Estados Unidos, Pete Bush, Pete Lula, Pane, 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 Pane. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Quem falou que doutor também não pode cantar? Do jeito que você me olha. Brincadeiras à parte, essa é a palestra que eu faço para os jovens, mas eu queria começar com essa apresentação para dizer para vocês que eu sou casado. A SEC é uma clínica de estética, nós já temos lá um tatuador, nós temos um psicólogo, a massoterapeuta, que é minha esposa, com mais 2 pessoas, e eu estou mudando para Campinas, onde trabalho, e a clínica vai ficar lá, e nós estamos levando a filial para Campinas. Administradora também, coincidentemente, eu tenho 2 filhas com ela. Esse aqui é os meus filhos biológicos, amados, Carolina e João Pedro, eles moram em Curitiba com a mãe, estão estudando, Carolina está terminando o 2º grau, o João Pedro está ainda na 7ª série. Essa é minha filha mais nova, do coração, Rebeca. Essa aqui é a nossa filha mais velha do coração, filha de Cássia. Raíssa. A Raíssa tentou fazer biologia, não deu certo. Depois de um ano estudando em Sorocaba, ela chegou em casa e falou assim, pai, não quero biologia, não quero morar em Sorocaba, quero voltar para Capivari. Ah, legal, filha, você quer voltar para Capivari? E o que você vai fazer aqui? Quero fazer administração no Senec. Eu falei, você não vai fazer administração no Senec nem aqui, nem na chuva. Se você quer fazer administração e quer ser alguém na vida, você vai fazer FGV online, onde eu dou aula, você vai se qualificar lá. Fazem 3 anos que ela está fazendo o curso da FGV online à distância, ela está com notas acima de 8,5, e ela acabou de ser aprovada, e esse fim de semana eu tive uma conversa com ela e com o marido, que é funcionário da IBM, eles estão tentando e talvez estão indo morar na Austrália, nos Estados Unidos. Que ótimo. Então, coloquei uma administradora no mercado, provavelmente vai dar gente boa aí para frente. Eu comecei a minha vida acadêmica e quando eu morei em Curitiba, eu já dava aulas e trabalhava, eu tinha um café, e lá eu escrevi meu primeiro livro, Administração e Poesia. Depois eu escrevi o TGA Made in Brasil. Por quê? Eu estava dando aula na UFV, na Federal de Viçosa, e um aluno virou para mim, botou o dedo e falou assim, professor Paniago, esse negócio aí de Hawthorne, Shawthorne, Finforne, Poporne, tem nada a ver com o Brasil, nem com a minha realidade de vida. Por que o senhor fica ensinando Taylor, Fayol, essas coisinhas todas? Eu falei, você está errado, o mundo é globalizado. Me ensinaram isso, né? Aí eu fui para casa, botei a cabeça no colchão e falei, esse cara tá certo, eu que estou errado. Eu estou ensinando para ele uma teoria dos outros, mastigando uma teoria dos outros. Por que eu não posso fazer uma teoria nossa? Foi aí que eu escrevi o TGA Made in Brasil, em 2006. Em 2006, um cara virou para mim e falou assim, Paniago, esse livro seu daqui a 10 anos eles vão entender no Brasil. 2006, 10 anos, 2016.
Em 2013, no dia 25 a 28 de fevereiro, eu vou levar essa ideia para a Espanha, vou apresentar para todas as IUs do mundo inteiro, então consegui, antes de 10 anos, fazer com que essa notícia aconteça e vou mostrar para vocês isso. Depois da minha tese de doutorado, foi marketing participativo, que virou outro livro, está aqui o livro, a capa do livro. E o Administração e Poesia eu já publiquei em inglês, o TGA Made in Brasil também já publiquei em inglês, e agora estou publicando também um outro livro, que é Administração Tecnológica. Bom, feito tudo isso, essa vai ser a minha apresentação, minha fala aqui para vocês. Espero que não seja chata, que seja legal, que a gente possa trocar alguma coisa. E mesmo que não consigamos trocar isso, eu deixo o meu e-mail, os contatos. É um maior prazer conversar com vocês. Então, nós vamos tocar nesses assuntos aqui. Tá? Vamos começar do início. Se a gente olhar hoje quantos % da água do mundo é potável, nós vamos assustar. Se pegar uma garrafa d'água, só a tampinha, 3% da água do mundo é potável. E aqui no Brasil a gente gasta água doidada, acha que a água é infinita. Não é infinito. Nós temos que tomar um cuidado muito grande com o meio ambiente, com responsabilidade social, por isso que eu vim aqui conversar esse assunto com vocês. Depois nós temos uma outra coisa importante, que é o crescimento e inovação. Nunca se falou tanto em distribuição de renda no Brasil, graças a Deus. Eu acho que o Brasil começa a andar no caminho certo, nós precisamos muito disso. Acho que o Brasil tem aprendido muito com os erros, com os acertos. Nós estamos evoluindo, nós somos um país hoje bem visto lá fora, nós fazemos parte dos BRICS, nós temos um capital intelectual muito forte nesse país, eu vou mostrar para vocês em números, em várias afirmações. Então, eu acho que nós, brasileiros, precisamos muito da inovação e nós precisamos muito de crescer, mas não só crescer, é distribuir a riqueza. O Delfim Neto falou na época que ele foi ministro, que a gente precisava de fazer o bolo crescer, mas o bolo cresceu e não foi dividido, agora a gente começa a dividir. Isso é importante, eu vou mostrar isso para vocês. Por fim, o item população significa cada vez mais, e isso é um assunto muito sério, que nós estamos envelhecendo a olhos vistos. O Brasil hoje, graças a Deus, está na fase melhor da pirâmide populacional, nós temos uma população ainda jovem, mas a população velha está crescendo a olhos vistos, ela vai cada vez mais impactar na nossa vida, e nós temos que ter preocupação muito grande com previdência social, com uma série de coisas, gerontologia, cuidar dos velhos. No Brasil, infelizmente, o velho ainda é tratado de maneira pobre e depreciativa, mas nós temos que mudar esse conceito. Por fim, eu fiz uma palestra recente lá em Campinas para a ANEFAC, onde eu virei diretor, Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, e essa palestra falava exatamente sobre governança corporativa. Eu acho que esse assunto vai impactar cada vez mais, não só as grandes empresas, como vai começar a impactar pequenas e médias empresas. Eu acabei de ler uma reportagem na revista da ANEFAC, que está aqui comigo, que eu trouxe. Essa revista, inclusive, tem uma reportagem da minha palestra, é a última revista da ANEFAC, e nessa revista já está sendo colocado um assunto que micros e pequenos negócios, daqui a pouco, vão poder operar na Bolsa, abrir o capital, e o cara, a gente sabe que só não se investe no mercado de capitais das pequenas e médias empresas porque é caro. Mas a ideia é fazer com que as micro e pequenas empresas abatam no imposto de renda a abertura do capital delas. Eu acho essa ideia bárbara, que é dar um capital barato. O Brasil tem diminuído a sua taxa de juros, isso é importante para empreendedores, e eu acho que se a gente conseguir colocar os empreendedores no mercado de capitais, nós vamos unir os dois mundos. Então, nesse sentido, eu fiz essa visão breve para falar para vocês que eu tenho uma felicidade muito grande de trabalhar numa instituição muito bacana, que é a Unisal, lá de Campinas, que tem... Nós vamos comemorar em 2015 200 anos do nascimento de Dom Bosco. Dom Bosco, para quem não conhece, foi um grande educador, ele é respeitado mundialmente. Então, olha que bacana. Hoje no Brasil, o salário mínimo, eu fiz as contas, ele é reajustado da seguinte maneira. Eu pego a inflação do ano anterior, o IPCA, o índice que é calculado pelo IBGE, mais o crescimento do PIB de 2 anos anteriores, o crescimento real do PIB. Olha que bacana. Significa o quê, professor? Significa que se eu dividir o valor do salário mínimo hoje, R$ 678 pelo dólar, eu vou chegar em 322. Você vai falar assim, ai, que salário murchinho. Mas está crescendo realmente o salário em dólar.
Isso significa que nós estamos dando poder aquisitivo para as pessoas. Isso significa que agora nós temos uma nova classe média, que o Marcelo Neri da FGV aponta isso de uma maneira brilhante, e essa classe social está emergindo no Brasil, e essa classe social é a classe social que o Prahalá, um grande pensador norte-americano, falava. Deem uma olhada lá na base da pirâmide, é essa classe que está emergindo que vai fazer grande diferença. Nesse sentido, se nós temos o nosso salário mínimo crescendo realmente ano a ano, isso significa que nós estamos caminhando a passos largos para tornar um país de uma classe média forte. Eu acho que uma economia democrática, uma economia participativa, só é sucesso a partir do momento que ela tem uma classe média forte. Essa é a receita do sucesso norte-americano, que eu critico uma série de coisas, mas em termos financeiros eles são corretíssimos. E eu acho que o Brasil merece, sim, ter uma classe média emergente e que tenha poder aquisitivo. Isso é importante para o crescimento, para a melhoria de uma sociedade. Nós temos, a cada ano, 60 milhões entrando uma Paris por mês no mundo. A expectativa de vida nossa está cada vez mais crescente. Dá uma olhada no Niemeyer, que construiu Brasília, que morreu com 104 anos. Roberto Marinho com 90 e tarará. Eu espero que eu seja que nem Peter Drucker. Peter Drucker morreu com 97, então eu estou com 52, faz as contas. 97 menos 52, se eu viver até lá, está muito bom. Mas viver produtivo, dando aula, fazendo palestra, escrevendo, fazendo as coisas que você acredita e gosta. Eu acho que quem faz o que gosta não envelhece. Esses dias eu fiz a pesquisa na sala, que eu já comecei a dar aula no curso técnico, agora eu vou começar a dar aula na graduação, além de coordenar, eu dou aulas. Eu perguntei para uma aluna quantos anos que ela achava que eu tinha, ela falou 40, professor. Eu olhei, meus 52 agradecem, querida. 40 eu estou show de bola ainda, né? Mas a cabeça é de 40, a cabeça é até mais jovem. E quando você tem uma atividade crescente e você gosta do que você faz, você não envelhece. Na verdade, o corpo físico pode envelhecer, mas a tua mente, os teus atos são jovens e vão continuar sendo jovens. Bom, nesse sentido, nós ainda temos que evoluir bastante. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, está avançando, mas a gente ainda tem 2 bilhões e 800 milhões de pobres no mundo. A Dilma diz que vai erradicar a miséria no Brasil. A gente que conhece muitos lugares, eu já morei em Brasília, já morei em Minas, já morei em São Paulo, capital, já morei em Jundiaí, já morei em Viçosa, já morei em vários lugares. Eu quero dizer para vocês que tem vários Brasis nesse Brasil. O Brasil Central, se você for lá para Jataí, Rio Verde, aquela região, está populando de empreendedores, tem um monte de empresas acontecendo. Então o Brasil é muito rico. E não só muito rico, que eu acho que essa ascendência dessa classe média significa que a gente vai combater a pobreza cada vez mais, e isso é importante. A gente tem que ter esse lado social. Aqui eu deixei a transparência, que eu jogo os meus livros na internet, depois eu vou deixar essa lâmina aí para o CRA. Então tem todos os meus livros, e eu queria dizer para vocês que hoje eu sou um homem feliz por isso. Eu estou construindo uma coleção de administração, são 16 volumes. Essa coleção tem o nome de Administração Pop. Essa coleção tem uma capa já desenhada, a capa é essa. Para quem eu mostrei para o Wagner Siqueira aqui, só para ele saber, do lado aqui esquerdo eu tenho o Belmiro Siqueira, o pai dele, o pai da administração brasileira. No meio aqui eu tenho o Kenneth Omai, um dos maiores estrategistas da administração japonesa. Do lado direito eu tenho o Rui Otávio Bernardes de Andrade, que vocês devem conhecer, da Unigran Rio aqui, que foi 2 vezes presidente do Conselho Federal. E aqui em cima eu tenho Peter Drucker, Michael Porter e Tom Peters. Então, essa coleção ela vai sair em 16 volumes, em português, em espanhol e em inglês, em forma e-book, eletrônico, em forma on-demand e em forma braille. Paniago, você está ficando louco? Por que você está soltando a coleção em espanhol e inglês? Ué, do mesmo jeito que os americanos nos convenceram que Taylor, Fayol, Hawthorne, Popcorn, Shinthorne, Falthorne são os caras, eu quero ensinar aqui Barão de Mauá, eu quero ensinar aqui Belmiro Siqueira, eu quero ensinar aqui Francisco Matarazzo, eu quero ensinar aqui. Na verdade, esse livro tem 3 grandes vertentes. O futebol, que o brasileiro adora, então eu mostro as metáforas do futebol para o administrador. Tem a outra vertente, que são os políticos. Eu escolho nos políticos aqueles que eu tenho grande simpatia. Getúlio Vargas começa a contar a história, JK, FHC e alguns outros presidentes. E depois eu falo dos empreendedores. Então são essas 3 vertentes. A coleção
Começa com o E-Contabilidade, E-Filosofia. Esse é o primeiro livro da coleção, o E-Teorias de Administração Brasileira, por causa daquele aluno que me desafiou, então o livro está aqui com uma TGA Made in Brasil. Então nós temos E-Contabilidade, Filosofia, Administração com competências em 3As, que é Amor e Voleza, Ação e Arte, Administração Lúdica, e Matemática Empresarial, e Direito Empresarial e Economia. Depois nós temos os livros de formação profissional e teorias de administração brasileira, que já está publicado, e finanças, que já está publicado no Brasil e lá fora, e finanças, e marketing digital, e produção e operações, e talentos humanos, e e-comércio exterior. E por fim nós temos os livros de formação complementar, e empreendedorismo, e inovação empresarial, e criatividade nos negócios. Então esse é o Teorias de Administração Brasileira. Não é fácil publicar uma coleção a várias mãos. Essa coleção tem 18 professores, professores pós-doutores, professores mestres, tenho 2 especialistas. Nós brigamos, discutimos. Agora, recentemente, nós fizemos um contrato entre as partes, direitos e deveres e obrigações. Mas agora a coleção está correta. Eu até vou mostrar a capa nova para vocês. A nova capa é essa, efetivamente esses são os profissionais que vão fazer parte da coleção, e agora a gente está, já me cadastrei na Fundação da Biblioteca Nacional para ser editor pessoa física, porque eu cansei de ir nas editoras e o cara chegava para mim e falava assim, Paniagua, TGA Made in Brasil, eu tenho vários livros do Chiavenato, do Amaru, de vários autores, se você quiser publicar comigo, eu até publico, mas é o seguinte, 90% da venda do livro é minha e 10% é sua, autor. Eu que escrevi, a ideia é minha, eu que desenvolvi tudo e fico com 10, 90 fica para ele. Então, vocês querem assim? Então agora eu sou editor. É tudo meu. Acabou a brincadeira. O mundo nosso está mudando, graças a Deus. As editoras não são mais donas do planeta, nunca foram, né? Agora eu tenho como fazer uma coleção sair em forma e-book, em forma eletrônica, sem precisar de depender da editora. E sendo eu mesmo o editor da coleção. O mesmo livro em espanhol e o mesmo livro em inglês, que também já está publicado. Eu vou mostrar a capa para vocês. Está lá na Alemanha. Aí, na Alemanha, a Lambert Academic Publishing é uma editora que distribui o livro pela Amazon e já publicou o Management Made in Brazil. Acho que o preço é em euros. Parece que está 48 euros ou 58 euros. Não estou preocupado, né? O negócio para mim também não é ganhar dinheiro, é fazer a coleção e ir para o mundo, né? O E-Finanças, que eu comentei com vocês, ele está publicado também em espanhol, também em inglês, e o E-Finance, que é o mesmo livro publicado lá na Alemanha. Agora nós estamos terminando com Talentos Humanos, a verter ele por inglês, e provavelmente com essa minha ida para a Espanha, eu vou arrumar uma escola da Espanha, ou uma própria instituição salesiana, que eu vou oferecer para eles verter a coleção para o espanhol e eu coloco o nome dessa instituição junto da coleção, porque em inglês eu tenho alguém aqui no Brasil que já faz a versão para mim. Se vocês conhecerem alguém que quer entrar numa coleção e verter para espanhol, eu estou à disposição. Bom, o livro então sai na forma mobile, a pessoa inclusive viria aqui hoje, eu acho que ele não apareceu, o nome dele está lá, essa pessoa que vai soltar a coleção em forma mobile, significa que nós colocamos essa coleção em português, espanhol e inglês para o mundo, no Android, no Google. Por que eu estou lançando o livro impresso, em braille e em forma eletrônica? Eletrônica para os jovens, porque o jovem já nasceu com o computador do lado. É impressa para nós. Eu simplesmente não tenho paciência de ler o livro em forma eletrônica. E na forma para deficientes visuais, porque eu tive uma palestra de uma pessoa que está desenvolvendo uma pesquisa no CTI, Centro Tecnológico de Informática, Renato Acher, lá de Campinas, que ela nos disse, a Fabiana Bonilha, que no Brasil nós temos 45 milhões de pessoas com deficiência. Então eu achei que é um público aí interessante de se explorar e de colocar alguma coisa interessante para eles, barato, porque se essas pessoas comprarem o livro em forma eletrônica ou em forma braille, eu queria que isso barateasse para eles e eles tivessem acesso também ao conteúdo. Bom, eu cada vez mais acredito que essa história de capitalismo selvagem, que o capitalismo é a exploração do homem pelo homem, ao mesmo tempo que pode ser uma verdade, também pode ser uma falsa verdade. Por que eu acredito nisso? Eu estava lendo recentemente a revista Veja, acho que vocês, grande maioria, lê a revista Veja, e na revista Veja tinha um professor
do INSEAD, em Fontainebleau, uma das melhores escolas de administração da Europa, e o professor Kevin Kaiser disse uma coisa que me tocou bastante. Ele falou o seguinte: se alguém acha que o capitalismo está entrando em crise, agora que o capitalismo vai começar. E aí eu comecei a pensar sobre o que ele estava falando, e eu percebi uma coisa interessante. Eu acho que o capitalismo ele tem que redescobrir, ele tem que fazer uma reengenharia, vamos dizer assim. Eu acho que a grande sacada do capitalismo é que se ele conseguir verter e fazer com que as pessoas tenham poder aquisitivo melhorado, e que a gente consegue subir o salário mínimo e ter uma classe emergindo, e cada vez mais as classes vão emergindo, a gente pode caminhar para um novo tipo de capitalismo que eu acredito ser o capitalismo social, né? Agora, para a gente chegar lá, eu acho que nós precisamos de fazer a mudança pela educação, não tem outra maneira. Por isso que eu vim aqui dizer para vocês que a grande receita de sucesso é educação, educação, educação e trabalho, trabalho, trabalho. Não tem receita fácil. Tem que labutar bastante, tem que trabalhar bastante, e não só trabalhar bastante, estudar muito. Eu vim do interior de Goiás, fiz doutorado, estou fazendo o segundo doutorado, não é à toa. Porque eu fiz um doutorado conveniado na Unisul, em Santa Catarina, com a Argentina, acreditando no Mercosul, porque os caras têm até um decreto-lei do Antônio Carlos Magalhães que diz que quem fizer um doutorado ou uma pós no Mercosul, a revalidação seria automática e imediata. Aqui no Brasil é tudo tupiniquim, os caras não respeitam as coisas. E aí eu fui revalidar aqui na Federal do Rio e falaram: não, senhor, nós não revalidamos o seu doutorado. Nós não reconhecemos isso. Aí eu entrei na Justiça, mas como eu quero montar um mestrado profissionalizante em administração, eu comecei um novo doutorado na Unimep, que se eu perder na Justiça, eu já estou no meio do outro doutorado, e se eu ganhar na Justiça, eu chego para a Unimep e falo: agora você transforma meu doutorado em pós-doc, que agora eu quero ser pós-doutor, que agora a mitidez dobrou de capacidade. Mas brincadeiras à parte, gente, não é o título mais não, eu estou querendo fazer isso porque eu quero criar um mestrado, é simples assim. E falam que o Brasil precisa muito de doutor. Eu me sinto doutor, mais doutor que muito doutor. Mas né? Por quê? Porque eu estudei muito, eu tenho muita experiência, eu trabalhei em 15 empresas, 4 multinacionais, eu estou escrevendo livros, artigos, eu sou editor científico de uma revista, vou mostrar para vocês. Então eu acredito que só assim a gente consegue. Eu vou desmistificar uma ideia, vou falar bem para a Câmara do CRA o seguinte: se vocês abrirem o site do Conselho Federal de Administração, está escrito lá que a primeira escola de administração do Brasil e da América Latina é a ISAM, Escola Superior de Administração e Negócios, e a ISAM tinha um padre lá, o padre Saboia, que foi lá em Harvard, pegou o modelo de Harvard e trouxe para o Brasil. Isso foi em 1941. Não é verdade. Eu tenho uma tese de doutorado da Unicamp, de uma professora, que eu estava pesquisando essa professora exatamente para essa coleção nossa. E em 1939, 2 anos antes, os salesianos lançaram um curso de administração em finanças. Então, para mim, o primeiro curso de administração do Brasil e da América Latina é o curso de administração em finanças dos salesianos. Nesse sentido, não estou brigando com ninguém. O padre Saboia está lá com a corrente dele, e os salesianos também são da Igreja Católica. O que interessa é que a nossa foi bem antes das dele. Eu queria dizer uma coisa para vocês muito interessante, que essa informação, eu não entendia, porque durante algum tempo, os cursos de administração no Brasil não puderam continuar. E eu me lembro que na época dos militares, parece que o Corecon proibiu a abertura de cursos de administração. Ele teve uma influência muito forte. Quem falou isso foi Stephen Kennedy, não sou eu. Então, se vocês quiserem bater em alguém, batam no Stephen Kennedy. Eu estou só repetindo o que ele falou. Bom, então o Marcelo Neri, da FGV, e presidente atual do IPE, o Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados, ele fala que a nova classe média, a classe C, composta de 105 milhões de pessoas. Hoje significa que 55,05% da população brasileira e é a classe dominante, pois detém 46,6% do poder de compra no Brasil, contra 45,6% das classes A e B, que somam 25,5 milhões de pessoas. Está aí a classe que emergiu. E nós temos que ter um olhar muito incisivo, porque essa classe quer consumir. E mais do que consumir, ela quer estudar, quer se qualificar, né? E isso é importante. Por fim, a Bolsa Família, e aí eu tenho uma crítica a fazer,
A Bolsa Família está ajudando 13 milhões de pessoas. Só tem um erro Bolsa Família na minha concepção. Não é só dar o peixe para os caras, tem que ensinar ele a pescar. Eu acho que o Bolsa Família tem que ter continuidade, dando empregabilidade para as pessoas. Não acho errado o Bolsa Família. Se o cara está passando fome, a primeira coisa é matar a fome dele. Tenho dúvida disso. Isso eu acho que o Lula está certo, quem está junto com ele estudando está corretíssimo. Agora, não dá só para dar grana para o cara e ficar por isso mesmo. Eu conheço muita gente que, se você dá grana e continuar dando grana, ele vicia, não quer nem saber de trabalhar mais. Nós temos que dar empregabilidade na continuidade. E isso quem vai fazer são as escolas. Isso quem vai fazer é a área da educação, né? Bom, como eu falei de governança corporativa, eu acho que nunca precisou de ética nos negócios no Brasil. Eu tenho discutido muito esse assunto com os meus alunos. Esse semestre eu levei o presidente da América Latina, da Robert Bosch, uma empresa extremamente ética, ele foi falar exatamente esse assunto para os meus alunos. E eu fico triste nesse momento. Assim, eu sou um cara otimista, mas eu estou triste. Eu olho para o presidente da Câmara e para o presidente do Senado e eu tenho vontade de chorar. E está vendo? Não sou só eu. Então eu tenho certeza que vocês sabem o que eu estou falando. Mas o mundo gira, né? E a gente tem que... Eu assinei uma petição, aquele causes lá do Facebook, que é a petição para tirar o cara de lá, mas não sei se a gente vai conseguir. Bom, eu acho que o CRA, o Corecon, o CRC, deveria de fazer uma coisa que já tentaram fazer. Na época que eu fui conselheiro do CRA do Paraná, eu me lembro que lá na Associação Comercial do Paraná foi discutido muito seriamente a necessidade da gente ter os micro e pequenos empresários publicando balanços e demonstrativos de resultado. Eu acho ótimo, você tem que abrir os dados mesmo. Eu acho que essa história da gente ficar vivendo de faz de conta é muito perigoso, né? O cara finge que paga imposto, o governo finge que recebe e a gente fica no faz de conta. Porque todo mundo sabe que as empresas têm caixa 2, caixa 3. Desculpa, viu, gente? Multinacional não tem caixa 2, tem conta delta. É a mesma coisa com outra palavra, né? Então, cada vez mais eu acho importante que a gente pense e repense os valores. Nós temos um empresário lá em São Paulo chamado Ricardo Semler, que escreveu um livro muito bacana, Virando a Própria Mesa. Uma vez um fiscal de trabalho foi lá na empresa dele e falou: seu Ricardo, tem uns problemas aqui na sua empresa, mas a gente resolve rapidinho, é só a gente conversar que a gente resolve. Ele falou: conversar como? Dá um carrinho aí, a gente limpa tudo aí. Ele falou: beleza, eu vou juntar o dinheiro do carrinho, você volta na próxima semana para a gente fazer os acertos. Pegou, botou umas câmeras de TV, filmou o cara, nunca mais. O cara perdeu o emprego. Vocês imaginam se os empresários começam a fazer isso com todos os fiscais que fazem esse tipo de coisa? Acabou, cara. Porque a corrupção, ela é bimodal, ela é dos dois lados, né? Bom, se eu estou falando de capitalismo social, eu acho que o Marcelo Neri, da FGV, e o Kevin Kaiser, do INSEAD, lá Fontainebleau, na França, na verdade, eles estão na mesma ideia que eu também acho que é isso. Eu acho que o capitalismo agora está emergindo para um capitalismo social. Isso significa que nós vamos ter que ter também administradores sociais. É essa a minha plantinha, sementinha que eu vim trazer aqui para vocês. Se nós vamos conseguir, né? Aí está o folder do primeiro seminário intercontinental, que gerou o meu artigo e que gerou essa palestra para vocês, que já está aprovado, que eu vou estar nesses dias 25 a 28 de fevereiro, lá em Madrid, na Espanha, apresentando essa mesma fala que eu estou tendo aqui com vocês. Então, olha que legal, gente. Se eu começar a pensar o mundo, na verdade, é uma grande aldeia global. E se o mundo é uma grande aldeia global, para mim, não tem profissão mais fascinante que a nossa. Se você olhar nos Estados Unidos, que é considerada a maior potência mundial, 27% dos estudantes são da área gerencial. E no Brasil, hoje, a maior profissão regulamentada é a nossa. Agora, tem administradores e administradores. Tem gente que desce na nossa profissão de paraquedas. Eu falo para minha filha o que eu falo para qualquer aluno. Eu acredito piamente que o bom administrador não necessariamente precisa estudar administração. Não é assim também. Quer ver? Amador Aguiar. Quem é? O cara que fundou o Bradesco. Amador só no nome, que o cara é um puta profissional. Meus alunos, Amador Aguiar estudou em Harvard, na USP, na FEA ou aonde? Professor, eu acho que ele estudou. Não é nada, estudou nada. O Amador Aguiar tinha o 2º ano de primário. E fundou o Bradesco. E hoje é o 2º maior banco privado brasileiro. Mas o Amador não é burro nem idiota. Na hora que o Bradesco cresceu, que a complexidade do banco tomou uma série de coisas, ele foi na USP, na FGV, no Unisal, pegou os melhores administradores e contratou, porque ele não é burro. Ele quer perpetuar o negócio, como qualquer cara que tem tino comercial.
Aliás, eu estou proibido de falar uma palavra, eu acho que o bom administrador tem que ter uma coisa, que qualquer outra profissão tem que ter, tesão. Aí o presidente do conselho lá de administração do Paraná, que eu era conselheiro, me chamou na sala dele e falou assim, Paniago, o senhor vem aqui falar comigo, o senhor está falando palavrão nas suas palestras? Ô, presidente, eu estou falando palavrão? Sim, o senhor está falando que o administrador tem que ter tesão. Tá bom, presidente, muito obrigado. Próxima palestra que eu fui pelo Conselho de Administração do Paraná, eu fui falar lá, e aí comecei a palestra, falei assim, que o administrador tem que ter um T grande. Todo mundo ficou me olhando. Bom, se vocês quiserem, vocês podem chamar de tino comercial, temperança, mas para mim, no português chulo, é tesão. Acabou, nunca mais o presidente me chamou para falar bobagem. Porque, desculpe, gente, se você não tem tesão, você não vai ser nada em profissão nenhuma. Eu sou fissurado na nossa profissão, eu amo, aliás, falei para minha esposa esses dias, querida, vamos ter uma conversa séria, como você chama? Ana Lúcia, eu cheguei para minha esposa assim, vamos ter uma conversa séria. Quando a gente chama, a mulher já fica desconfiada. Que conversa séria é essa? Eu falei, presta atenção, querida, eu queria te dizer rapidinho, eu tenho uma amante. Ah, seu mal lavadas, cueca que eu te lavei esse tempo todo, não sei o quê. Ó! Eu falei, calma, amor, não é bem assim, não é bem assim o Nentes. Querida, deixa eu explicar. A minha amante chama administração. Aí ela relaxou, né? Então, cada um tem a amante que quer. A minha amante chama administração, né? Agora, eu acho que cada vez mais eu me convenço que o Brasil é a bola da vez. Eu não tenho dúvida disso. Por isso que eu estou escrevendo a coleção em espanhol e inglês. Sabe por quê, gente? Eu fui, ano passado, lá no Equador, na Universidade Politécnica Salesiana, fazer uma palestra de finanças internacionais. Me senti o cara, né? Aí a primeira fala minha foi assim, eu estou aqui e quero pedir excusa a você porque eu me vou falar em portunhol. E aí, pá. Quando eu voltei para casa, comecei a falar em portunhol com a minha esposa. Eu falei assim, para, você não está mais lá no Equador. Eu falei, é mesmo. Deixa eu mudar o pino aqui, né? Que você começa a pensar em espanhol, dormir em espanhol, uma semana falando portunhol. E daí, eu percebi que lá no Equador, eles não têm nem moeda própria, gente. É dólar. Os caras são cucaracho. Desculpa, não estou falando mal deles. Mas, pô, um país que não tem moeda, não tem autonomia para nada. Se os Estados Unidos entrar em gripe, eles têm pneumonia dupla. O que eu falei? Pô, esses caras estão precisando de muita informação, então vou verter a coleção para espanhol. E para inglês, United States of America, I love you, mas eu também sou um país legal. Eu quero chegar até você. Em vez de você ficar estudando Taylor, Peter Drucker, que eu amo de paixão, estuda Barão de Mauá, Belmiro Siqueira, né? O Guerreiro, que é um grande sociólogo brasileiro, que já escreveu isso lá atrás, eu não sabia que ele tinha escrito isso, está aí no meu livro, O Guerreiro. Olha que bacana, gente. Agora, o cuidado que eu acho. Desculpe a minha crítica em relação a vocês. Eu cheguei aqui no aeroporto hoje do Rio de Janeiro, e aí eu queria ligar. Aí eu fui lá embaixo, perguntei para as pessoas assim, por favor, o senhor sabe onde é que eu compro o cartãozinho de telefone? A moça falou assim, o senhor tem que subir as escadas, no segundo andar, lá na loja de livros. Aí eu cheguei lá na loja de livros e falei, senhora, por favor, eu acabei de chegar de outro lugar, eu queria comprar um cartãozinho. Nós não temos. Eu fiquei imaginando, você imaginou Copa do Mundo, o cara vem lá do United States, da Europa, aí chega, não temos. Aí com muito custo eu achei um carinha lá que falou assim, se o senhor for lá no negócio da tabacaria, o senhor encontra. Eu fui na tabacaria também, não tinha. Aí falei, não é possível. Já sei, vou lá no Informações. Cheguei no Informações e falei, cara, eu estou tentando ligar lá para o Conselho de Administração, que eu vim fazer uma palestra de São Paulo aqui, só que eu não estou conseguindo fazer a ligação. Eu queria que você me informasse se esse número que eu anotei do Conselho é o número real ou não. Sabe o que ele falou para mim? Ele teve a pachorra, o cara da informação. Ele virou para mim e falou assim, senhor, nós não temos internet aqui, então não posso dar essa informação para o senhor. Eu falei, o senhor jura que o senhor não pode me dar essa informação? Ele falou, não posso. Não tive dúvida, gente. Ainda bem que eu sou brasileiro e não perco nunca a esperança. Aí eu peguei, subi as escadas, fui na Infraero. Quando cheguei na Infraero, graças a Deus, tinha um senhor de uns 40 e poucos anos, eu falei a minha história para ele, ele pegou o telefone, ligou para o cara e falou assim, informação, o cara está perguntando a informação, você liga para a comunicação, que você não tem internet aí, pede para ela o telefone de CRA e dá para o menino. Eu fiquei
feliz. Falei, pô, ainda bem que tem esperança ainda. Tem alguém que tem, né, tutano aqui. Você imagina um gringo chegando aqui, perguntando por informação, e informação fala, não tem internet, fuck you. Show de bola. Então, eu tenho medo dessas coisas, gente. A gente quer fazer Copa do Mundo e Olimpíada, tem que estar preparado. Eu imaginei que eu ia chegar aqui, tinha uma construção de um metrô do aeroporto lá para... Não tem nada. Tá todo mundo com caráter, achando que é tudo tranquilo. Nós vamos levar fumo, hein? Porque tem uma coisa muito séria. Passou a Copa do Mundo, passou a Olimpíada em 2016, e aí? O que vai ser? Porque não construiu nada, não deixou nada. Aliás, reforma de estádio que não acaba nunca. O dinheiro saindo pelo ladrão. Todo mundo já tinha cantado essa bola lá atrás. Só que ninguém faz nada. Esse é o meu medo. Né? Então, eu estou dando um recado, mas pelo amor de Deus, eu não sou político, não quero ser político e gostaria que alguns políticos fossem lá para aquele lugar. Né? Bom, o que eu acho? Eu acho que mais do que ninguém, o Brasil é a bola da vez, mas nós precisamos de fazer uma coisa importantíssima, que é benchmark. O que é benchmark? Copiar e inovar. Copiar e melhorar. Copiar pela cópia é xerox. Eu falo isso para os meus meninos. Não é copiar pela cópia que isso é xerox. É copiar e melhorar. É copiar e inovar. Copiar e fazer diferente. Quer ver uma coisa bacana? Quem são os maiores fabricantes de relógio do mundo? Que país? Suíços. O japonês foi lá, pegou o relógio suíço, fez uma engenharia reversa, fez um outro relógio Casio, a mesma qualidade. Pulseira colorida, assim, se você usa blusa verde, põe uma pulseira verde. Usa blusa azul, põe pulseira azul. Isso é inovação. Inovação é isso. Você pega e faz diferente. Bacanésimo. Eu não preciso inventar a roda. Graças a Deus. Faça com inovação. Faça com diferença. Isso é que é importante. Então, nós administradores temos que aprender muito que nós não precisamos inventar a roda. Né? Perfeito. Por isso, gente, eu acho que hoje a direção executiva de qualquer empresa, seja a empresa do fundo de quintal, seja uma multinacional, tem que ter valores, compromisso, eficácia. Para mim, sem isso, nada adianta. E tem uma coisa muito séria, hein? Não se iludam que teus filhos vão ser melhores educados se for só para a escola. Se o pai não der educação em casa, ele vai continuar a mesma pessoa na escola. Tem que sair de casa. E nesse sentido, cada vez mais eu acho que nós temos que ter uma coisa importantíssima para o administrador, que é isso aqui, ó, visão sistêmica, multifuncional, generalista e conceitual. A pergunta que me fizeram aqui no início, como é que eu consigo fazer tanta coisa, foi muito fácil de responder essa. Eu respondo para vocês. Em todos os lugares que eu trabalho, eu tenho excelentes equipes. Na minha clínica, a minha esposa, que é a baita administradora. No Unisal, eu tenho vários administradores competentes junto comigo. Na FGV, eu tenho outros administradores competentes. Na ANEFAC, eu tenho outros competentes e assim sucessivamente. E eu vou dizer uma grande verdade para vocês. Eu só adoro trabalhar com gente melhor que eu e ocupada. Porque gente desocupada é o que mais arruma tempo para continuar desocupado. Gente ocupada consegue fazer as coisas. É palavra de escoteiro. Né? Porque eu faço isso, escrevo artigo, escrevo livro, faço pesquisa, eu estou com uma pesquisa agora com um centro tecnológico de informática, de fazer pesquisa em hospital, e eu prometi entregar essa pesquisa em agosto desse ano, eu vou entregar em agosto desse ano, promessa é dívida. Então, integridade, valores, cultura, isso é tudo na vida, né? Mais do que ninguém, nós temos que pensar sobre isso. Então, dê uma lida nisso aí, né? Dando uma lida nisso aí, eu vou tomar uma aguinha rapidinho. Continuo sendo otimista, mas não exagerado. Eu acredito que nós estamos evoluindo bastante, que o Brasil tem jeito sim, nós somos hoje a 6ª economia mundial e nós temos talentos humanos fantásticos. Por quê? Porque nós já tivemos vários planos, tablitas, conversores, nós já passamos por várias crises e mais do que ninguém, o profissional brasileiro, ele tem uma flexibilidade e uma criatividade que poucos profissionais do mundo têm. Isso nós temos que ter orgulho. Dá para a gente fazer uma seleção de baitas administradores. Quer ver? O presidente mundial da Renault-Nissan, japonesa francesa, é um brasileiro, Carlos Ghosn, rondoniense. O presidente do Bank Boston, depois virou Fleet Bank Boston, é um goiano,
Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central do Lula, grande sacada. Então nós temos uma seleção de executivos aí que dão show em qualquer país, gente. Eu não tenho medo, não, né? Então, não tendo medo, eu acabei de lançar uma revista chamada HAL, Revista de Administração do Unisal. Está aí o endereço da revista. Essa revista é uma revista científica, administrador é muito pragmático, ele tem que escrever artigos, escrever ciência, criar coisas. Essa revista está aberta para o grande público, ela é quadrimestral, o primeiro número dessa revista vai sair em abril. Essa revista, ela está lá na CAPES, e eu tenho convicção que essa revista e uma série de eventos que eu estou fazendo vão fazer com que eu chegue no mestrado profissionalizante em administração, né? E lá no conselho editorial da revista eu tenho 4 pessoas de fora do Brasil. Eu tenho a doutora Luísa, de Portugal, do Instituto Piaget. Eu tenho o doutor Marcelo Yanes, do Chile, um grande parceiro nosso lá da Universidade Católica Silva Henriques. Eu tenho o professor doutor César Vasques, do Equador, onde eu fui, que eu comentei para vocês, da Universidade Politécnica Salesiana. E eu tenho o Michel Phelps, dos Estados Unidos, é um consultor, e tem essa empresa de intercâmbio que também faz parte do conselho editorial da revista. Além de grandes autoridades brasileiras, né? O Amaru está no conselho editorial e vários outros aí conhecidos. Quem entrar lá vai ver. Ano passado, meu curso era 3 estrelas, nós somos 4 estrelas no Guia do Estudante, só falta uma estrela para a gente virar general. Mas eu quero dizer para vocês que o preço do sucesso é a eterna vigilância. É isso que eu falo todo dia para os meus professores. Se nós chegamos quase no teto das estrelas, mais difícil do que chegar é se manter. E agora nós vamos ter que pagar o preço de ter chegado. Porque agora nós somos vitrine. Todo mundo quer meter chumbo na gente. Não tenho dúvida disso, né? E se todo mundo quer meter chumbo na gente, agora que a gente tem que continuar fazendo um belíssimo trabalho e lidar com qualidade cada vez maior. Portanto, eu acho que o CRA deveria fazer o que Harvard, MIT, o Massachusetts Institute of Technology, a Princeton, né? Fazer cursos gratuitos. Eu sei que o conselho faz isso, mas eu acho que o conselho deveria também de desenvolver um mestrado à distância. O Brasil é um país continental. Eu tenho um monte de professor e de profissionais de mercado que adorariam fazer um mestrado, só que ele não pode, não dá, a empresa não permite. E por que a gente tem vários cursos de MBA lacto sensu e várias graduações, e por que não pode criar um mestrado à distância? Desde que você tenha uma instituição séria por trás, a FGV, que está aqui em São Paulo e no Rio, cria um mestrado profissionalizante, eu tenho certeza que vai fazer uma fila quilométrica de gente querendo fazer um mestrado. E eu acho que o conselho deveria ajudar nisso, eu acho que é importante a gente fazer a profissão nossa, ter um mestrado à distância. Eu tive um aluno, só para dar um exemplo para vocês, que ele era diretor da GE Financial, diretor-geral da GE Financial. Ele estava meu aluno lá na FGV Online, na graduação. Aí eu tenho uma tela que eu vejo tudo que o aluno fez. Que dia que ele entrou, se ele discutiu, se ele fez os exercícios, se ele fez o estudo de casa. Estava zeradinho. Chamei ele e falei, amigão, lá na GE você pode ser o Big Boss, aqui você é o Big Bosta. Se você não fizer as coisas, você vai ser reprovado. No outro dia ele entrou, começou a se mexer, se espernear. Lá ele é aluno, gente, que nem qualquer um. Não é porque você tem um senhor cargo que você vai deixar e achar que você vai enganar o cara. Porque primeiro dia que eu dou aula para os meus alunos à distância, eu falo, é muito mais difícil do que o presencial. Então, quer fazer um mestrado à distância? Mete a cara. Mas já sabe do início que não é fácil. Porque você não tem o cara passando a mão na sua cabecinha, te dando benção e te ajudando na sala de aula. É você, cara. Você tem que virar autodidata. E o brasileiro tem uma coisa legal. Ele fala, hoje eu não vou entrar, não. Depois eu entro. Vou pra gandaia, tomar uns goró, pegar as minas, não sei o quê. A hora que ele assusta, acabou. O curso é rápido, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. E outra coisa, eu acho que a gente devia criar um prêmio Belmiro Siqueira Social. Eu acho que é assim que você começa a fomentar uma ideia. Eu acho que a gente precisa olhar esse lado da inclusão social cada vez mais. Quanto mais a gente tirar a agenda da pobreza, eu já vejo ideias assim bacanas, né? Aqui, se você pegar o Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Paraná, e pegar São Paulo, esse lado de cá, é Europa. É, bacana. E os caras do Nordeste? Sabe quem construiu São Paulo, cara pálido? Os caras do Nordeste. Agora você vai deixar eles lá e pronto?
Eles vão ficar na miséria e nós vamos ficar na Europa? Eles vão ficar no deserto? Não dá, cara. Você tem que fazer o país como um todo desenvolver. Isso é social. A responsabilidade é nossa também do Sul Maravilha. Nós temos que fazer o crescimento pelo país inteiro. E está começando esse movimento. Vocês estão vendo que o Nordeste tem crescido e o Centro-Oeste também. Tem crescido mais do que o PIB nacional, graças a Deus. Isso significa que o Brasil está tomando jeito efetivamente, que está investindo, tem empresas. Vou dar um dado para vocês. Eu trabalhei em 2 multinacionais alemãs. Tem mais empresas alemãs em São Paulo e no Brasil do que em qualquer outro país do mundo. Depois da Alemanha, o país que mais tem empresas alemãs é o Brasil. Dá uma olhada nas empresas espanholas. Está todo mundo aqui. Por quê, professor? Porque esse país é uma nação. Só não vê quem não quer. O Brasil é a bola da vez. Nós temos que aproveitar esse momento, que nós estamos na pirâmide bacana, lá que daqui a pouco vai entrar para os veinhos todos, aí vai ficar complicado. Nós temos que aproveitar a pirâmide social agora. Essa é a hora. Bom, eu administro um curso de administração. Quando eu entrei há 4 anos para administrar o curso, a ideia, o que eu estava ouvindo é o seguinte: esse curso vai fechar. Ah, fecha? Ah, não fecha. Fecha. Mas, peraí, por que me contrataram para ser coordenador? Se vai fechar, fecha, não nem me contrata. Aí eu tive que dar um norte para o curso. Aí eu pensei, amadureci e falei, achei. Nós estamos em Campinas. Campinas é considerada a Califórnia brasileira. O meu campus só tem área de negócios, administração e tecnólogos e a área de engenharias. Nós agora estamos entrando com um pedido de um mestrado profissionalizante em engenharia elétrica. Tenho certeza que vai ser aprovado. E eu falei assim, então, em vez de eu correr desses caras, eu vou abraçar esses caras. Então, eu sou o único curso da região que é administração com foco em tecnologia. Né? E se eu sou o único curso de administração com foco em tecnologia, eu escolhi umas disciplinas que vão me dar esse foco. Né? Então, eu tenho essa disciplina no 6º período, que é a gestão da inovação. Depois eu tenho gestão da criatividade. Essa disciplina é do 8º, sou eu que dou, gestão de empresas tecnológicas, a cara de Campinas e do meu campus. Eu tenho gestão da qualidade e gestão de projetos. Eu tenho todas as disciplinas normais de um curso normal de administração, finanças, marketing, RH, etc. E tenho essas disciplinas diferenciadas. Nesse sentido, olha que bacana. Se eu tenho um foco em tecnologia, eu juntei com os meus professores e nós escrevemos um livro que também já está sendo publicado lá na Lambert, que é o livro Administração Tecnológica, com a cara de Campinas, com a cara do nosso curso, que também está em forma e-book e em forma impressa. Nesse sentido, por que eu estou contando para vocês esse negócio de foco? Eu acho que é importante a gente ter foco. Olha lá o livro lá fora. Se a gente tem foco, se a gente sabe o que quer fazer, a gente cresce e faz com que os nossos alunos cresçam. Olha as parcerias que eu já tenho, que são, não é só isso, mas várias, uma delas. Eu tenho no meu curso uma coisa chamada PROPAD, que o aluno de administração, ele não pode só também olhar o lado da ciência, ele também tem que praticar. Administração é arte e ciência. Então eu tenho um negócio no curso que chama PROPAD, Projeto de Práticas de Administração. Desde o 1º semestre do curso, o cara vai desenvolvendo uma empresa e quando chegar no último semestre, ele tem que apresentar essa empresa perante uma banca. Não é TCC, ele não tem obrigação de TCC, mas essa empresa, ele tem que apresentar ela em inglês. Daqui a pouco nós vamos obrigar, aspas, nós vamos pedir para ele que apresente em inglês também, além de colocar as lâminas. E na banca dele, ele tem investidores, angel investments, olhando as ideias dos alunos, e se essa ideia for boa, how much? Certo? How much? Quer dizer, eu estou colocando prática para o aluno, eu estou colocando empreendedorismo para esse aluno, eu estou fazendo com que esse aluno aprenda na prática e pratique aquilo que ele está estudando. Eu acho que é assim que você constrói um administrador criativo, pensativo, etc. Do mesmo jeito, eu fiz uma parceria com uma corretora de valores chamada Um Investimentos, ela tem aqui no Rio, tem em Campinas, em São Paulo, e a Um Investimentos vai lá na minha empresa, na minha escola, dá um curso de mercado de capitais, e os melhores alunos podem até trabalhar na corretora. Então, se eu estou dando a notícia para vocês que micro e pequenos empresários daqui a pouco vão operar na Bolsa, o meu aluno já está preparado para isso, ele já tem o curso de mercado de capitais grátis, extra. Grátis, mentira. Eu fazia muito grátis.
Aí assim, todo mundo inscreve. Aí, acho que eu não vou não, é de grátis mesmo. Aí você começa a cobrar, aí eles vão. Porque pagou, né? Aí dói. Né? Diz que o ser humano sente é no bolso. Então, agora a gente cobra para ele ir. Nesse sentido, nós temos também o lado social, que é o Unisal social. Não é porque você é aluno de administração que tem que ganhar dinheiro, que você também não tem que ajudar a sociedade. Então, eu tenho projetos sociais desenvolvidos. Os nossos alunos ajudam uma creche que tem 300 pessoas. E lá na minha instituição, nós temos o CPDB, Centro Profissionalizante Dom Bosco, que ajuda 300 crianças também. Essas crianças são sem eira nem beira. Se elas fossem soltas no mundo, elas poderiam ser futuros marginais. Eles estão lá estudando, recebendo alimentação, e os meus alunos da graduação e do futuro mestrado, eles têm direito a uma bolsa. 20% dos alunos têm direito à bolsa. Então, nós ajudamos muita gente. E eu acho que isso é importante. Não é só você tirar da sociedade, você tem que devolver para essa mesma sociedade aquilo que você está tirando. Isso é responsabilidade social séria, funcionando. Nós temos uma feira de negócios que agora já está na 6ª versão. É uma feira também que os alunos lá na disciplina de empreendedorismo geram uma empresa e apresentam para os colegas e para a comunidade. Eles ficam empolvorosos, é super bacana, você vê os meninos tudo arrumadinho, né, os meninos vão de terno, as meninas, e eles apresentam e ficam, né, é bacana isso, você vê o aluno fazendo um negócio acontecer. Nesse sentido, eu estou falando tudo isso para mostrar para vocês que eu dou uma visão para ele de solidariedade, de mercado de capitais, de prática gerencial e vários eventos. Esse ano eu estou gerando lá, e eu pedi ajuda para o CRA, e tenho certeza que o Rafael Monteiro vai me ajudar. Nós vamos fazer em maio, eu vou dar o folder para ele vai espalhar para vocês, em maio nós vamos fazer o 4º Congresso de Estudantes de Administração. Nós estamos fazendo no Poli, no ginásio lá nosso, e nós vamos colocar os meninos em barraquinhas no campo de futebol lá do nosso campus, que é lindo, maravilhoso. Nesse evento, talvez nós vamos ter a abertura do Dolabella lá, do Segredo de Luísa, e vamos ter outros sérios palestrantes. Esse evento vai trazer estudantes de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Seria um encontro sudeste de estudantes. Aí eu falo para o meu aluno, vá lá, cara. Primeiro que você pega horas de atividades complementares, e mais do que isso, você vai conhecer os colegas da profissão, fazer network, transitar, né? Mesmo que reforce tudo que você já sabe, vá lá e conheça as pessoas, troque cartãozinho, converse com as pessoas, faça network. A melhor coisa do meu doutorado não foi as matérias, foi os colegas que eu tenho, as amizades, as pessoas que até hoje eu tenho contato com elas e continuo tendo. Nesse sentido, se a gente continua tendo, né, mais do que o homem social, eu acho que eu estou desenvolvendo também um homem tecnológico. É essa geração de hoje. Agora, isso tem um perigo. Eu escrevi um artigo lá em Jundiaí, no jornal lá, que eu diz o seguinte, esse fim de ano passado, eu estava lá em casa com os meus irmãos e os meus sobrinhos, e de repente aquele silêncio na mesa, e os meninos estavam tudo conversando no Facebook entre eles, mas a conversa era de dedo. Meu irmão ficou bravo, virou para mim e falou assim, pô, ninguém nessa família fala mais, é um inferno. E ele tem razão, as pessoas estão tendo relações virtuais, e as relações reais? Acabou? Nós vamos viver de Facebook? Vamos viver de LinkedIn? Eu estou em todos, gente, mas espera aí, dá um time, cara. A vida não é só tecnologia também, não. A vida é olho no olho, face no face, é ir nos eventos e conversar com as pessoas, pelo amor de Deus, né? Conclusão. Bom, Bolsa Família eu já falei, mas não adianta só a Bolsa Família. Tem que ter Bolsa Família com empregabilidade. Eu acho que isso é fundamental no processo. Deixa eu ver se eu estou na hora. Estou tranquilo. Investimento em educação. Se você olhar o Japão, se você olhar a Coreia do Sul e qualquer país, vou dar um exemplo para vocês que mata o que eu estou falando. Em 1960, o produto japonês da época era o produto chinês de hoje. Hoje, o produto japonês, Sony, Mitsubishi, Toyota, são os caras. E como é que eles mudaram o perfil do país? Investindo em educação. Aí, o Japão. E a Coreia do Sul? Se você pegar a Coreia do Sul há 30 anos atrás, tinha o mesmo PIB do Brasil. Hoje o PIB da Coreia deixa a gente muito para trás. Por quê? Investir em educação. Por que vocês acham que os Estados Unidos é a bola do mundo? Porque os caras investem pesado em educação. Gente, não precisa ir longe não, hein? Lá na Argentina, que eu defendi a tese de doutorado, tem mais gente no nível superior, se você fizer a proporção da população com quem está, do que a gente. Você sai na noite de Buenos Aires,
O que tem de livraria e neguinho conversando e trocando impressão de livros é fantástico. Senhor, o senhor está querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer uma coisa muito séria. O brasileiro é iletrado. A gente lê pouco. Por que o senhor fala isso? Eu vou provar para vocês. Eu leio Veja, está aqui minha Veja, minha última Veja. Eu leio o Piauí, adoro essa revista, meu irmão de Brasília, professor do UNB, que me deu a dica. A revista Piauí é bárbara. Eu leio o Estadão todo domingo, tomando a minha cerveja, que ninguém é de ferro. Eu leio Exame, está aqui minha última Exame. Eu nem pago mais pela Exame nem pela Veja. Eu pego os bônus do meu cartão de crédito e ponho lá, pingo. Pim! Eu não pago mais. É claro que eu estou pagando porque se eu tenho crédito lá é porque eu gastei, né? Não sou nenhum idiota. A cada ano que você está no curso superior, você aumenta a sua renda em 10%. Aí sempre tem um engraçadinho. Eu estou desempregado, minha renda despencou. Falei, na média, cara. Tem uns caras que estão 30, tem uns caras que estão menos 20. Deve ser o teu caso. Mas estude. E eu vou explicar para vocês por que isso é sério. Há uns 15 anos atrás, eu tinha um grande amigo, na época do Brasil de inflação pesada, que valia era investir no mercado financeiro. Eu tinha um cara que ele chegou para mim e falou assim, Paniago, eu vou te resumir, você é um grande idiota. Eu falei, por quê? Você fica aí fazendo mestrado, doutorado, tararado, você é um tarado. Eu falei, mas por quê? Não estou entendendo. Aqui, eu vendo 2 telefones e um carro, eu ganho mais que você no mês inteiro. Hoje ele está desempregado, eu estou muito bem empregado, um monte de gente querendo me contratar. Quem ganhou? E não estou nem competindo para ganhar, não, gente. Mas você não pode esquecer uma coisa que Peter Drucker já falava lá atrás. A educação é permanente. Eu estou com 52 anos, fazendo o 2º doutorado por necessidade, mas amando. Eu vou no doutorado, meus olhos brilham. Eu adoro fazer o que eu estou fazendo. E depois você terminar o doutorado, pós. Depois o pós-doc, você vai fazer, professor enjoado. Vou criar a galinha em Goiás, que eu não tenho obrigação nenhuma de te explicar. Se nós, Brasil, inclusão social, trabalharmos com prazer, gente, porque esse negócio de falar que trabalho é um fardo, isso deve ser muito cansativo para quem acha isso. Eu me divirto no trabalho, e ainda me pagam. E até bem, viu? Me pagam. Então, isso é bacana, tesão no que você faz. E investir em educação. Portanto, a receita para mim de sucesso é cada vez mais nós temos que ter novas oportunidades na vida e nos negócios. Para mim, crise é o melhor momento dos grandes administradores aparecerem. Hoje, para minha alegria, eu tenho 2 turmas entrando no início do ano, já estou com 90 alunos, 45 de cada sala, e uma turma no meio do ano. Um curso que há 4 anos ia fechar, agora entram 3 turmas. Agora eu tenho mais 3 tecnólogos para tomar conta. Marketing, gestão de pessoas e logística. Vocês querem saber o que eu acho de tudo isso? Eu acho fascinante. Por quê? Porque eu estou gerando emprego para um monte de professor, doutor, pós-doutor, mestre, né? Eu tenho uma professora que foi na minha sala umas 50 vezes. Professora, eu quero dar aula aqui, eu adoro vocês, estou fazendo pós aqui, eu quero dar aula. Professora, eu quero dar aula. Foi umas 90, 50 e tantas vezes. Nas 54 que ela chegou na minha sala, eu falei, ô infinita bondade de Dom Bosco, me dá uma luz. Eu virei para ela e falei assim, você quer dar aula? Ela falou, claro. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, você me promete que você vai fazer mestrado. Ela está terminando o mestrado na Unip, em São Paulo, em comunicação empresarial. É uma baita professora, ama o que faz. Eu só estendi a mão, ela está me dando resultado. É assim que a gente faz as pessoas crescerem. Você quer? Então o desafio é, faça um mestrado. Agora o desafio para ela já dobrou. Eu virei para ela esses dias e falei assim, Carol, o nome dela é Carolina Kog. Carol, se você terminar o mestrado, já vai pensando no doutorado, que se eu criar um mestrado profissionalizante, vou criar, você tem que ser professora do meu mestrado. Então, vá para o doutorado, amiga. Entrou uma professora agora para dar aula para mim, ela tem 2 mestrados, um em turismo e outro em administração. A hora que ela viu o burburinho todo, ela falou assim, já vou fazer meu doutorado. Já entrou na Unicamp para começar o doutorado dela. Gente, isso é bárbaro. Você está melhorando as pessoas, você está trabalhando com gente melhor do que você.
Porque o administrador medíocre é aquele que tem medo de gente competente, que ele só põe gente pior que ele. Então ele é mais medíocre que o mais medíocre do administrador que ele contratou. Porque se você só contrata gente pior do que você é uma ameba. Porque você vai fazer a sua empresa cada vez definhar mais. Eu só gosto de trabalhar com gente que me desafia. Graças a Deus. Isso é uma receita bacana de sucesso. E tem uma coisa melhor ainda do que isso. Na minha empresa não tem sacanagem. Porque se eu subir pisando na cabeça, eu estou dando um sinal para todo mundo que para subir é pisando na cabeça. Então lá a equipe. Você quer subir? Me levante que você vai junto. O meu sonho de consumo é que o meu diretor, que acabou de tirar o doutorado dele na Unicamp, suba para a pró-reitoria e se sobrar um espaço. Eu também quero ser diretor. Não sei quando vai ser. Não estou com pressa. Não estou nervoso, gente. Agora, o que eu sei? Que quem se qualifica, que quem tem qualidade de pensamento, para mim, as grandes mudanças não são mudanças de tecnologia, não são mudanças de longevidade de idade, demográficas. A grande mudança é aqui. Ó. Eu tenho que mudar no mental. É o modelo mental que tem que mudar. Se eu conseguir aqui, nessa fala, dizer para vocês que a grande busca da qualidade é você ter a eterna vigilância e buscar a expertise all the time, eu estou satisfeito. Eu volto para São Paulo tranquilo com meu coração calmo. Também quero dizer para vocês que a grande receita do sucesso não é receitas miraculosas. É trabalhar e qualificar pessoas. Eu espero ter contribuído um pouquinho para vocês e sempre que o conselho quiser me chamar, eu teria um prazer enorme em vir aqui e repartir o conhecimento com vocês. Porque eu acho que quando a gente entrega o conhecimento, a gente recebe novos conhecimentos. Disso é feita a vida e muito obrigado.